Fala, galerinha, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Priscila Gomes, professora de linguagens aqui do seu curso completo do QG, e hoje na nossa aula de número 12, nós vamos conversar sobre linguagem visual. Quando a gente monta esse cronograma, né, como eu sempre converso com vocês, a gente procura selecionar alguns tópicos produtivos para a prova de vocês, para que vocês se sintam familiarizados, para que essas aulas que vocês acompanham aqui, né, deem mais conteúdo, segurança na hora de vocês fazerem a prova. E a gente nunca pode ignorar o fato de que, por mais que eu seja aqui professora de português, a gente sabe que a prova de linguagens, ela vai um pouquinho além só do aspecto linguístico, né? Até porque no comecinho do nosso curso a gente viu que a língua nada mais é do que um tipo de linguagem. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, bom, na hora de montar o cronograma desse curso completo, a gente tem algumas aulas mais que puxam um pouquinho a questão da gramática, né, trazendo para o texto. A gente vai falar aqui de operador textual ainda. Mas eu falei, caramba, a prova do Enem de linguagens, ela trabalha com uma diversidade absurda de gêneros. E a gente às vezes conversa, né, e já conversou sobre isso aqui ao longo do nosso curso. E aí uma coisa que eu sempre reparei muito é que a parte visual conta muito. Então a gente tem alguns gêneros, como por exemplo, histórias em quadrinhos, cartoons, charges, que têm um apelo visual, imagético muito grande. E aí sempre fica aquela sensação assim, caramba, será que uma questão em cima de uma charge, em cima de um cartoon, que brinca com a imagem, será que tem alguns recursos mais importantes? Pode ser uma dica na hora de eu interpretar melhor? Lógico que tem, né, gente? Para isso a gente está aqui do QG, nessa aula bacana, para conseguir tentar direcionar vocês um pouquinho melhor. Quem acha que interpretação, né, não é atenção, não é treino, não é um macetezinho ou outro. Quando a gente fala de macete, não é que tenha necessariamente um sentido ruim ou pejorativo, mas aquelas atenções, aquelas dicas bacanas. Quem não gosta disso para se sentir seguro numa prova? E aí, dentro dessa prova de linguagens, o que eu montei aqui em cima dessa parte visual e imagética? Lá no comecinho do nosso curso, a gente viu, né, que linguagem é qualquer forma, qualquer expressão de comunicação. E que essa linguagem ela pode acontecer por meio de várias ferramentas, seja a própria língua, né, que é aquela verbal, seja um gesto, um som. E aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei alguns tópicos importantes e fui puxando algumas coisinhas que ajudam na hora de interpretar e determinados pontos que merecem um pouquinho mais da nossa atenção. Então eu fiz como se fosse uma lista, né, de coisas importantes dentro dessa aula, e aí depois a gente vai encaixando isso na análise, né, na interpretação dos gêneros textuais que mexem com imagens, principalmente cartoons, histórias em quadrinhos e charges, e aí fui encaixando umas questõezinhas do Enem para você sentir ali na prática como isso é aplicado e como isso faz você se sentir mais seguro na hora de interpretar. Então, vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, vamos para o slide. Como eu falei, eu coloquei o título de linguagem visual, só porque eu achei esse título bonitinho mesmo, tá bom? E aí, dentro dessa parte visual, da imagem, da interpretação, eu separei alguns tópicos que a gente vai analisar melhor. Que tópicos foram esses? Primeiro tópico que eu coloquei aqui, que veio da minha cabeça, eu falei, o que a gente tem que olhar na hora da interpretação da linguagem visual? A gente tem que entender que, muitas vezes, a parte imagética, ela está dentro de uma linguagem mista. Então, quando eu coloco aqui, ó, a ideia das habilidades interpretativas visuais, é aquele momento em que você, por exemplo, vai olhar para uma charge e você até pode perceber que a linguagem está mista ou híbrida, lembram? Porque tem uma parte verbal e não verbal. Mas, às vezes, o desenho, a imagem, o gesto, a fisionomia, né, a caricatura, diz muita coisa para a gente. Então, essa parte mista tem que prestar atenção ao enunciado, porque às vezes ele fala do recurso linguístico. Poxa vida, se ele está falando do recurso linguístico, ele está falando das palavras, da língua. Mas, de repente, se ele fala de um recurso textual ou um recurso expressivo, aí pode ser qualquer coisa. Às vezes tem questõezinhas do Enem que ele pergunta alguma coisa para você e no enunciado ele deixa claro que ele quer que você olhe para a imagem, né? É lógico que uma complementa a outra, que a gente vai ver aqui, a imagem
E muitas vezes a palavra se complementam ali. Só que muitas vezes eu preciso entender, dentro dessa mistura, o que é mais importante. A gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Segundo tópico que eu selecionei, a adequação. Poxa, Priscila, a gente já falou de adequação à linguagem, né, naquelas aulas no comecinho do curso. Sim, quando a gente falou da formalidade, da informalidade. Mas já parou para pensar que muitas vezes, dentro desses gêneros, a adequação ali mexe diretamente com a interpretação? Pode ser um traço regional na fala de um personagem da tirinha, certo? Pode ser uma marca bem informal ali que você percebe. Então, a gente vai analisar isso aqui junto. Um outro tópico que eu coloquei foi a função social do gênero. Já falei um pouquinho, vou falar muitas vezes ainda sobre isso aqui, que é um dos pontos mais importantes dessa prova de linguagens. Quando a gente tiver umas aulinhas mais interpretativas, vocês vão ver o quão a ideia da função social é importante. Eu vou costurando isso com vocês ao longo do curso, para que vocês se familiarizem com algumas expressões que vão estar na prova de vocês. E a função social nada mais é do que o impacto, a finalidade, o objetivo que um texto tem perante a sociedade e diante de quem o lê. Então, às vezes, na hora de interpretar, né, uma crítica, eu preciso me atentar que aquele gênero, muitas vezes ali, tem intenção crítica. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos lá para o próximo tópico? Contexto comunicativo. Né? Nossa vida não existe sem contexto. Eu já falei pra caramba sobre isso naquelas aulas, por exemplo, de semântica. O contexto é a situação comunicativa. Isso vai ser sempre muito fundamental, né? Muito fundamental, muito importante para a nossa interpretação. Coloquei mais dois últimos aqui, ó. Quais são esses dois últimos? O conhecimento de mundo, super estrelinha ao coração para ele, porque sem ele a gente não interpreta nada, e os recursos expressivos. Galera, olha só, conhecimento de mundo é uma coisa que eu já falei um pouquinho também, quando eu faço uma questão, né? Quando eu mostro um recurso, e a gente vai voltar nisso várias vezes. A prova hoje, e aí, obviamente, por ser professora de português, tudo que eu falo para vocês eu tento pensar na prova de linguagens, de códigos e tecnologias. Mas quando você faz uma prova de ciências humanas, por exemplo, a ideia do conhecimento de mundo, ciências da natureza, está ali. Às vezes, para você interpretar um gráfico, para você entender uma referência, uma alusão que fora feita, se você não tem um conhecimento, se você não tem um pré-conhecimento daquilo, se você não leu sobre, se você não consegue linkar as informações, a interpretação não rola. Só que na aula de hoje especificamente, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou praticar esses tópicos que são polivalentes, por quê? Porque a gente fala deles em várias situações do nosso curso, só que a gente vai aqui agora trazer para interpretação de texto imagético, ou para principalmente esses gêneros de que eu falei, a charge, a tirinha, o cartoon. Então vamos lá, vamos começar analisando? Então, ó, eu gosto muito dessa imagem para começar a nossa aula, né? Se você reparar, eu coloquei uma perguntinha que diz: uma imagem vale mais que 1000 palavras? Porque se a gente olhar para esse texto não verbal, a gente não lê, assim, a gente lê informação, mas a gente não tem palavras espalhadas nele, né? No máximo, eu tenho a assinatura aqui do rapaz que o fez. Eu tenho uma aparente sala, um cantinho de uma sala ou de uma biblioteca. Eu tenho uma criança, um menininho, em cima de um aparelho de televisão. Esse aparelho de televisão, ele está claramente desligado. E esse molequinho está em cima desse aparelho buscando um livro na estante. Aparentemente, quando a gente lê isso, se a gente lê o literal, a gente fala assim, beleza, tem um moleque em cima da TV para pegar um livro na estante. Isso é o que está ali. Mas essa imagem, ela fala muito para a gente. Num contexto crítico, ela fala mais ainda. Porque primeiro que eu tenho aquela oposição contextual entre TV, né, imagem e livro. Segundo, que quem está acionando ali é a criança. Terceiro, que num determinado ângulo você percebe que não é só o subir na televisão para pegar o livro que conta, mas o fato de a TV estar de lado, né, não foi a preferência dele naquele momento em prol do livro.
E aí lembra daquilo que eu comecei a falar, ó, aqui eu não tenho escrito nada, mas eu tenho uma imagem que pode ser nesse mundo, né, em que a discussão de que essa criança, se o jovem ele lê, se ele não lê, né, se esse mundo audiovisual, quanto isso atrapalha a leitura mais tradicional, aqui eu poderia puxar uma série de interpretações, uma série de recursos críticos a partir de simplesmente uma imagem. Então, sim, uma imagem, ela dependendo, né, do impacto que gera, ela fala mais que palavras. Quantas vezes, ao ver uma fotografia, né, marcante, impactante, você não se chocou muito mais do que se fosse feito ali um texto verbal explicando sobre o que aconteceu? Quantas e quantas vezes veículos de comunicação falam e atentam ali o fato de muitas vezes serem imagens fortes? Eu acho que a imagem ela choca mais, né? Então, até para interpretar uma imagem, a gente tem que ter atenção a muito mais elementos às vezes. Porque você fala assim, quando eu leio um texto, tipo uma notícia, um pedacinho de uma poesia, eu sei que a linguagem muda, ela se adequa, mas a imagem, ela fala muito pra gente. Eu poderia, num tema de redação, por exemplo, sobre esse incentivo à leitura ao público jovem, utilizar essa imagem com tom crítico. Perceberam? E aí a gente vai costurando os tópicos. Então vamos lá, vamos seguir. Ó, poder que a palavra tem, né? Dentro de tudo isso que a gente falou, da linguagem mista, aqui a gente tem aquela linguagem mista. Então, eu tenho uma professora, meio que ali numa postura, né, de costas ao aluno, falando, escreva na lousa a palavra ética. E aí o molequinho responde, roubaram o giz, professora. E aí, se você olhar, por exemplo, para o entorno, né, esse roubaram do molequinho ganha uma importância muito maior pelo desenho criado, porque é claramente uma sala de aula. É claramente ali uma situação que não poderia estar associada à questão do roubo. Será que esse roubo, se fosse substituído por uma falta de giz ou não haver o giz, teria o mesmo impacto? Não. Olha como é que essa ideia do roubaram, dentro do desenho da escola, cria aquela relação do tipo, eu quero escrever a palavra ética. Da mesma forma que falta ética, muitas vezes, roubam o giz. Então, a resposta do menino de roubar o giz se opõe à ideia da ética ou da falta de. Só que para a gente se atentar a isso, não é só a parte da palavra. A palavra tem poder, principalmente nessa charge, absurdo. Porque nessa charge especificamente, existe uma relação muito direta entre ética e o roubaram. E que não seriam palavras totalmente antagônicas, né, em outros contextos, mas que aqui, dentro dessa situação criada de uma sala de aula, passa a ter um peso muito maior. Vamos lá? Vamos seguir? Essa é legal, dentro daquela relação de linguagem mista que eu comecei a falar para vocês, porque olha só, eu tenho aqui o caracolzinho, a plaquinha escrito Brasília, e dentro desse caracolzinho eu tenho a palavra ética. Por que a ideia do misto? Porque eu tenho as palavras me indicando ali, primeiro, para onde ele estaria indo, e ele meio que representando a ética. Só que, na verdade, quando você imagina ética em direção a Brasília, o desenho de um caracol, metaforicamente, mostra a lentidão. Porque se fosse, de repente, não sei, uma pessoa, né, indo em direção a Brasília e essa pessoa estivesse representando a ética, que pessoa seria essa? Se fosse uma personalidade ou alguém com filme queimado, aí teria a crítica também. Aqui eu enxergo essa crítica, essa lentidão, para que a ética chegue até lá por meio da imagem do caracol, perceberam? Então, assim, o desenho fala. Mas as palavras também, sim, mas é a linguagem mista que faz a gente entender a crítica. E aí, dentro daquela relação de função social, que eu vou voltar a falar aqui,
claramente esse texto tem uma finalidade crítica, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Aí a gente vê uma questão, que foi o que eu falei, eu fui encaixando questõezinhas do Enem que partem desses gêneros textuais que apelam muito para o aspecto visual, tipo esse daqui. Então, se você olhar, são duas árvores, né? Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Aí olha o lance da palavra que eu fiz no outro, com a relação do roubaram, com a ética, brincando com a imagem do caracol agora. Agora eu tenho o respirar. Essa palavra aqui me faz olhar para o desenho de outra maneira. Tudo bem, existe ali o apelo da linguagem, o comece a preservar, né? Como se eu estivesse incentivando ali, né? Você quer respirar bem? Então, ó, começa preservando o lugar onde você vive, a crítica à questão da poluição. Só que quando eu olho para o desenho, junto com o verbo respirar, ele meio que mostra para a gente a imagem dos pulmões. Priscila, mas são árvores. Sim, eu tenho uma mistura ali de linguagens, eu tenho uma, né, como se fosse uma adaptação, né, entre o formato de dois pulmões, no caso, e das árvores. E quando você vai para o enunciado que o Enem cria, olha que interessante como a interpretação, ela vem de uma linha de raciocínio muito certinha, olha lá. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. Por exemplo, gente, quando ele fala comece a preservar, quando ele questiona se nós queremos continuar respirando, você tem a parte verbal, porque, como eu já falei, é aquele momento em que você olha para as palavras que passam uma mensagem de consciência em relação ao meio ambiente. Só que a parte não verbal, que aqui você vai olhar automaticamente para a imagem, também favorece muito nesse formato aqui, que são árvores que representam pulmões. E aí, o que o Enem fala para a gente? Ó, no texto, a relação entre esses recursos, o que essa relação tem ou faz? Vamos lá. Letra A. Condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. Poxa vida, quando eu olho para cá, claramente está tudo condicionado para todas as ações da SOS Mata Atlântica. Não tem nada especificado aqui para mim. Então, a letra A não tem como, né? B, estabelece contraste de informações. Gente, quando você pega a imagem das árvores formando pulmões e a mensagem perguntando ali se você quer respirar melhor, comece a preservar, é o oposto ou, na verdade, elas se complementam? Né? A mensagem ela é compreendida a partir da parte escrita conjugada com o desenho. Então, eles não são contrários, eles não são opostos. Então, poxa, a letra B não tem como, né? Letra C. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Sim, a relação entre a parte verbal e não verbal é fundamental para que eu compreenda esse significado dessa mensagem. Porque eu olho para a parte escrita e eu olho para a imagem. A partir disso, eu consigo entender essa consciência que a propaganda busca. Vamos só confirmar se é a letra C mesmo? Vamos ver o erro das outras. Letra D. Oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. Poxa, Priscila, mas às vezes oferece, né? Às vezes eu posso interpretar de várias maneiras. Super concordo com você. Por isso, esse curso a gente tentou costurar um pouquinho em algumas aulas a importância de você saber interpretar. Mas aqui ele está falando de dois recursos juntos, que é o desenho com o texto verbal. Será que ali, quando ele junta a árvore no formato do pulmão, com a mensagem de respirar, querendo mostrar a necessidade de preservação, será que fica muito perdido em relação à temática que ele quer? Acho que não, né? E a letra E. Propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Aí é aquilo que a gente começa a entrar numa de que, assim,
não se fala disso como algo suficiente, único, simplista ali para preservar, né? Ele joga a responsabilidade para o público. Então, até porque na pergunta ele falava justamente sobre a relação da parte verbal e não verbal e o que esses recursos traziam. É importante entender que no texto essa relação entre os recursos é fundamental para que a gente compreenda o conteúdo da mensagem, ok? Tudo bem? Então, não sai daí, que no próximo bloco a gente vai seguir aqui com outros recursos, vamos falar de humor, de ironia, tem um monte de coisa bacana dentro desses gêneros textuais. Eu já volto. Voltei, gente. Vamos lá, então? Então, a gente parou naquele exercício do Enem e agora a gente vai dar continuidade a alguns tópicos importantes ali dentro dessa análise de histórias em quadrinhos, de charge, né, de cartoon, na nossa aulinha aqui sobre linguagem visual. Então, vamos seguir, Dentre aqueles tópicos, o próximo que eu separei foi a adequação. Aí eu adoro Maurício de Souza, peguei essa tirinha do Chico Bento, em que vem a Rosinha super empolgada. Chico, olha o passarinho. Aí o Chico Bento, né? Abre as calças e olha o passarinho. E aí a Rosinha fica super chocada, super envergonhada, bate a foto e depois agride o Chico Bento. E aí o Chico Bento diz: quem entende as mulheres? Primeiro que essa questão da adequação da linguagem aqui, a gente vê na variação regional. Por isso eu fiz um cronograma que segue ali para você, para que as coisas que eu venha a falar dentro de outras análises textuais, você já tenha a base. Lembra da variante regional? Né? Aquele caipirês do Chico Bento, a reprodução dessa fala na escrita aqui, né, do balãozinho. Então, dentro dessa realidade dos personagens, né, você adequa a linguagem, essa marca regionalista que a gente fala. Só que nesse caso, a linguagem está super adequada, porque é uma relação entre os personagens, né, da Rosinha e do Chico Bento, que são até então namorados, né, ali na Turma da Mônica. Só que para você entender o que realmente aconteceu, dá para puxar vários recursos. Só que para a gente puxar esses recursos, aí é que entra o lado bem visual, bem imagético, que é, por exemplo, quando o Chico Bento olha o passarinho dele. Né? E olha o passarinho é uma expressão adequada. Aí olha, vem de novo a adequação. Se você vai tirar uma foto de alguém, eu sei que é uma expressão antiga e talvez vocês mais novinhos não conheçam, mas antigamente, quando não tinha celular, com a boa e velha selfie, né? Normalmente a tia, a mamãe, a vovó pegavam a máquina de fotografar, né? Juntava todo mundo e falavam: olha o passarinho, é uma linguagem conotativa, figurada, que se adequa a esse contexto em que o Chico Bento e a Rosinha estariam ali, né, para tirar uma foto. Só que o Chico Bento, aí você tem aquela quebra de expectativa, que é o humor, que eu já vou puxar, ele vai para o literal, quer dizer, não sei nem se dá para chamar literal pro passarinho, e aí ele olha para as calças. E a Rosinha fica chocada, super nervosa e sai. Ele fala: quem entende as mulheres? Porque para ele, na inocência, né, o passarinho não era bem esse. Só que olha a parte visual, olha lá para a tirinha. Quando ela tira a foto, olha o rosto dela aqui, tá vendo? Super vermelho de vergonha. Esses tracinhos aqui que eu tô rabiscando em cima, só para dar mais força, mostrando do susto que ela tomou. E aqui você só mostra pela movimentação como ela saiu irritada da tirinha e ele, coitado, se ferrou. A parte da linguagem adequada à situação, a quebra de expectativa, a reação da personagem, tudo isso cria uma sequência lógica para que a tirinha seja corretamente interpretada. Sim? Vamos para o próximo exemplo. Olha lá. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Aí a professora pergunta: quem é o sujeito da oração? Aí ele responde: só pode ser um mané. Peguei esse contexto também da sala de aula, porque eu tinha mostrado o outro, e aí a adequação a essa questão do mané, né? Só pode ser um mané. Estaria adequado pelo fato de ser um jovem ou uma criança, mas o mané ali acaba tendo uma carga pejorativa,
né, diante de um contexto criado, até porque a frase que estava no quadro, olha lá, o eleitor confia na honestidade. Quando a professora pergunta esse sujeito da oração, naturalmente ela estaria perguntando que é o eleitor, porque quem é que confia na honestidade, né? Sempre que a gente procura o sujeito, a gente pergunta para o verbo. Então ela gostaria de uma resposta que seria o eleitor, né? O sujeito. Só que a resposta aqui da criança, do jovem, é um tanto quanto revoltada, porque para ele não tem nenhum sujeito nessa situação, porque só um mané mesmo para confiar na honestidade dos políticos. Mas você perceba que tem o recurso da quebra da expectativa, tem a adequação da expressão coloquial mané e dessa carga pejorativa que passa a ter no contexto da política ali para ele. E aí você vai costurando o fato de essa pergunta ter sido feita num ambiente escolar. Olha a quantidade de recursos que a gente consegue puxar. Sim? Vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia ficar cutucando o tempo todo essa questão da função social? É porque isso é importante pra caramba, gente. Olha só. Função social do texto. Aí aqui a gente tem uma charge de 2 médicos, uma pessoa operada. E aí um médico vira pro outro e fala assim: eu te falei que não precisava botar prótese. A coluna dele tá 100%. Aí o outro responde com uma cara maliciosa, olha o desenho falando. Mas a nossa conta não. A nossa conta não tá o quê? 100%. Ah, Priscila, mas como assim a questão da função social e como assim essa questão visual que você quer que a gente olhe? Olha isso aqui. Perceberam? O cifrão conota imageticamente o quão cara aquela prótese seria, o quão desnecessária ela seria ali para aquele contexto, diante da atitude inicial do primeiro cirurgião, dizendo que não seria necessário, e diante da atitude ali, mau caráter, né, do outro, dizendo, mas a nossa conta não está, então a gente precisa colocar prótese, precisa tirar dinheiro de algum lugar, ganhar dinheiro em cima de plano, não sei, né, dentro de um contexto aqui da máfia das próteses. Porque quando você olha lá, o título da charge é a máfia das próteses. Então, o mafioso, até pela atitude, né, pela fisionomia, vem para cá. O cifrão, numa parte de imagem aqui, mostra o quão caro aquilo ali seria e, ao mesmo tempo, o quão desnecessário seria diante da cirurgia do paciente. Perceba como tem muitos elementozinhos que vão se conectando, desde o título, a fala do primeiro médico, a fisionomia do segundo, ao cifrão pendurado ali na prótese. Tem um outro que eu coloquei aqui de função social, quer ver? Ó? Esse aqui é bem legal, porque eu peguei 2 diferentes, né? Falando da questão do carrinho. No primeiro, tá a menina aqui, né, super triste, querendo empurrar o carrinho, né? Inflação muda hábito do brasileiro. Aí a menina fala, agora ele só faz compras utilizando o meu carrinho. No outro, novo salário mínimo. Filha, empresta o seu carrinho para a mamãe fazer as compras. Repara que dentro desse carrinho, esse inho, é o carrinho mesmo, pequenininho, né? Porque olha só como essa questão do diminutivo. Quando você pega um carrinho de supermercado, o carrinho não necessariamente é pequenininho, mas é aquele diminutivo mais convencional, que a gente já usa naturalmente. Aqui é o carrinho mesmo. E aí, dentro do contexto da inflação e de um salário mínimo aqui, né, ridículo, como ele mesmo coloca, ou nas entrelinhas se vê, você pensa, como é que os caras vão sobreviver? Como é que eles vão fazer compras? Eles não vão poder comprar muito. Então, eles vão usar um carrinho pequeno. O lance da função social que eu estou tentando fazer você enxergar é o impacto crítico que esses gêneros textuais têm, a partir de uma combinação entre o que está desenhado e escrito. Beleza? Vamos seguir. Questãozinha do Enem. Porque não adianta eu também ficar aqui super interpretando várias charges, cartoons e quadrinhos que eu achei bacanas, sem a gente entender a importância disso para uma questão. Então, olha só. Temos aqui, né, uma ilustração de um artista polonês, que no caso eu só vou falar o primeiro nome, porque o segundo é zoeira, né, gente? Pavla, né? Então, eu tenho o desenho, a ilustração. Tirando essa referenciazinha aqui escrita, né, de quem é, onde está disponível, é só parte imagética. Então, eu tenho aqui claramente uma oposição
oposição entre um menino descalço puxando carga ali no caminhão e um menino mais bem vestidinho, com boné, roupinha, né, mais arrumadinho, puxando o seu trenzinho ali, a sua carga. E aí, o que o Enem, a partir dessa visão da imagem, diz? O artista gráfico polonês nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, aí ele situa total a temática para você aqui. Kongskievo, né? Kiego, enfim, usa sua arte para, olha aqui, função social do texto, função social da arte. Por isso é que eu coloquei depois do tópico função social. Quando um artista, né, publica, propaga a sua obra, ele pode ter diferentes intenções e aquilo pode ter diferentes funções para a gente. Pode ser um mero entretenimento. Mas no caso da questão social, como aqui ele bem coloca, porque ele aborda o trabalho infantil, então é aquilo que na literatura você fala de uma literatura engajada, ou na arte, de uma arte engajada. Engajamento social significa que são produções artísticas com compromisso social, que têm a função de ou denunciar, ou questionar, ou conscientizar a sociedade diante de um problema que afeta. Ok? Então, nesse momento, quando eu olho essa imagem, aí eu tenho uma relação de oposição. Ele não falou, mas na imagem mostra muito essa oposição. Olha como é que a parte visual choca. Duas crianças mais ou menos da mesma idade, só que um está carregando o caminhão pesado, né, a carga ali, e o outro está carregando o trenzinho, a carguinha dele, o brinquedo. Então, dentro dessa análise, o que eu posso afirmar sobre essa obra? Vamos lá. Ele usa a sua arte para quê? Para difundir a origem de marcantes diferenças sociais, para estabelecer uma postura proativa da sociedade, para provocar a reflexão sobre a realidade, para propor alternativas para solucionar esse problema ou para retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Essa questão ela não é simples não, tá, gente? É porque interpretar uma imagem, trabalhar os recursos, entender o objetivo do texto, requer vários cuidados. Uma dica que eu já dei em algumas aulas, eu sempre que consigo puxar dentro da interpretação, eu faço com você. Você percebeu que todas as alternativas começam com verbo? Olha aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui não é à toa, isso não é coincidência. Eu quero a intenção dele. Para que ele usou a sua arte? Será que ele usou essa arte para retratar como a questão é enfrentada em vários países? Tem como eu saber, pela arte dele, como isso é visto em vários países? Claro que não, é muita viagem. Até porque o cara é polonês, né? E aí a gente fica naquela sensação. Será que ele trabalhou a questão, né, falou do trabalho infantil na realidade dele, para um lugar onde ele viajou? Será que, né? Eu não tenho como falar que ele retrata a questão em todos os países. Isso é muito doido. A arte ele usa para propor alternativas para solucionar. Ele é um artista, ele não tem que propor solução nenhuma. Ele não está ali na intervenção, né, modelo Enem da redação. Ele está denunciando, ele quer que as pessoas pensem sobre aquilo que ele está desenhando. Aí a letra C fala, provocar a reflexão sobre essa realidade. Sim. Que realidade? O trabalho infantil. Ele usa a arte para fazer as pessoas refletirem sobre ela. A letra C está bem interessante. A letra B fala, para estabelecer uma postura proativa da sociedade. Proativa seria a sociedade agir. Será que ele usa a arte para fazer as pessoas serem proativas e para estabelecer isso nelas? Isso depende delas. Ele até pode usar a arte para cutucar, para te alertar, para te fazer minimamente pensar, refletir, que é o que a letra C diz. E a letra A, ela confunde. Porque a letra A fala assim, ó, difundir a origem das marcantes diferenças sociais. Ah, Priscila, mas tem diferenças sociais, eu sei. Mas o foco é o trabalho infantil e nessa arte eu não estou difundindo a origem de todo o problema. Eu estou localizando a questão do trabalho infantil a partir dessa visão aqui completamente oposta, né? De uma criança que tem tudo e uma que não tem nada. E qual é o objetivo dessa arte nesse momento? Gerar e provocar
a reflexão sobre isso. Combinado? Percebam que, assim, tem várias coisinhas que a gente puxa a partir da interpretação de uma ilustração, por exemplo. Sim? Então, vamos seguir. Lembra que eu falei da questão do contexto, gente? A ideia do contexto é muito importante para a gente, porque é ele, muitas vezes, que vai fazer a gente entender um texto. Olha essa situação aqui. Você lembra quem você votou nas últimas eleições? Ih, não faço a menor ideia. Aí, no outro quadrinho, o cara sai do carro, de boas, né? Ufa! Aí, o cara que tinha lá falado diz, está tudo certo, deputado, pode sair sem medo. Eu tenho uma série de situações aqui, ó. Primeiro, quando alguém pergunta para o eleitor se ele lembra em quem ele votou nas últimas eleições, ele diz que não tem a menor ideia, eu já tenho o contexto de um povo desmemoriado, sem responsabilidade na hora do voto. Ah, mas isso está externo. Sim. Mas aquela fala dele, ela é uma fala polifônica, né? Não é só ele. Por que eu estou falando polifônica? As várias vozes. Porque essa fala desse personagem nessa charge, infelizmente, acaba refletindo a postura de milhares de outras pessoas que não fazem a menor ideia de em quem votaram nas últimas eleições. Então, a gente já tem um ponto aí, ok? No outro quadrinho, quando o cara vira e pode sair tranquilo do carro, por que será que o político estava com medo de sair e ser reconhecido? Porque provavelmente coisas boas não foram feitas. Então, existe um contexto externo, que de repente é a corrupção na política, a falta de responsabilidade ali do eleitor na hora do voto, e existe uma combinação nessa sequência visual entre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. O contexto é que faz a gente entender. Sim? Então vamos seguir. Conhecimento de mundo, aquele que eu coloquei aquela estrelinha, né, aquele coraçãozinho no começo da aula. Conhecimento de mundo é tudo, gente. Conhecimento de mundo, ainda mais na interpretação desses gêneros, olha só. Tem ali uma imagem de frente para a TV e a fala que está saindo da TV é: STF libera candidatos com fichas sujas. Notícia trágica, né, que infelizmente é mais uma com a qual a gente lida em muitos momentos. Só que a pessoa que está apavorada de frente para a TV não é simplesmente uma pessoa apavorada. Se você olha para esse desenho e não faz a correlação com um dos quadros mais famosos, né, do mundo, que é o quadro do Grito, sim ou não, do Munch, que tem todo aquele aspecto expressionista, né? Que eu até mostrei um outro exemplozinho aqui numa brincadeira com que eu já vou mostrar, na verdade, no próximo bloco, não agora, com o quadro Grito. Se você não associa esse pavor de frente à televisão com esse quadro, babou a interpretação dessa charge. O conhecimento de mundo é tudo. Eu tinha batido já um pouquinho nessa tecla com você nas aulas de intertextualidade, nas aulas de semântica. E na hora de interpretar gêneros, e olha o aspecto visual como ele conta. Olha para cá, ó. Além de você ter essa relação intertextual com o grito, as cores dialogando visualmente com o quadro. O resto é tudo preto e branco, estão vendo? O colorido tá aqui, ó. Olha como é que a imagem literalmente, com perdão do trocadilho que vai ficar ruim, mas eu falo isso. Olha como é que a imagem grita para você. Olha como é que como ela se evidencia para você. Toda a sua interpretação depende dessa análise. Ok, gente? Seguindo, aí a gente vai falar um pouquinho de recurso expressivo. Não tem como analisar história em quadrinhos, charges e cartoons sem brincar um pouquinho com ironia e com humor, né? Ironia eu acabo revisitando em outros momentos, em figuras de linguagem a gente menciona, né, para não ficar perdido, mas a verdade é que ironia e humor são recursos expressivos muito fortes nesses gêneros. Então eu falei, bom, já vou encaixando aqui na nossa aulinha de linguagem visual para começar a aplicar isso na hora da interpretação. Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar pela ironia. Tá, gente? Eu até vou falar rapidinho depois dela na aula de figuras de linguagem, que está programada aí um pouquinho mais à frente, mas a gente sabe que ironia é uma das figuras mais conhecidas e isso faz parte do nosso cotidiano. Pô, fulano está sendo irônico, deixa de ironia comigo. A ironia é você falar ao contrário do que você pensa, com intenção crítica. E aí, quando você se depara com textos críticos dentro dessa função social, muitas vezes denunciar questões sociais, essa arte engajada de que a gente está falando, a ironia é o prato cheio.
Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente analisar. Vamos lá para a tirinha do Veríssimo. Né, os dois personagens falando, ele fala, Flecha, você é machista? Aí ele responde, para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta. Aí ele continua, aliás, típica. A pergunta da Shirley é se ele é machista. Ele diz que não é machista. Para mim não existe diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta? Aí no último quadrinho ele fala assim, aliás, típica. Típica de quem? De mulher. Então, ele realmente não é machista? Olha aqui, ó. Ele está dizendo que não é, mas ele é. E aí a ironia, ela se costura exatamente nesse processo, nessa tirinha. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho na próxima, antes da gente ir para o próximo bloco? Olha lá. Aqui a gente tem uma charge. Aí tem mais informação. Né? Tem lá um título, que é a festa da globalização, teoricamente com a entrada permitida. Só que aí, ó, há uma placa super bonitinha, bem-vindo ao mundo globalizado, blá, blá, blá. E aí tem 3 pessoas. Uma mulher de chinelo, com uma bolsa aparentemente mais humilde. Um trabalhador, né, aparentemente. Um molequinho descalço. Eu ia zoar que tá com a camisa aqui, talvez, do Flamengo, não sei, né? Uma camisa de clube, descalço, ali de boa. Esses 3 seres representam, nesta charge, o popular. São pessoas que, pela aparência, né, são mais simples. Um tá descalço, outro tá ali com a postura, né, de um trabalhador. E aí, qual é a resposta que ele recebe do guardinha que estava ali na porta, diante dessa maravilha do mundo globalizado? Olha o que o guarda fala. Com uma fisionomia um tanto quanto irritada. Vocês, ó, pela entrada de serviço. Se a entrada é permitida, se há uma festa de globalização, se eu procuro a inclusão, se eu quero ligar e conectar todo mundo, eu não poderia, em cima disso, pedir para outros irem pela entrada de serviço. Tem uma relação metafórica ali, porque não é todo mundo que entra nesse mundo. E por mais que eu esteja dizendo, sejam bem-vindos, entrada permitida, a entrada não é permitida. Olha a ironia. Agora, pensando na nossa aula e pensando nesses aspectos visuais, aí é que eu quero que você olhe. Você só percebe claramente isso ao interpretar também a imagem. O que, né, as pessoas ali, do jeito como elas estão vestidas, diante da postura delas e a postura do guarda, como o desenho também fala pra gente, como o desenho transparece esse tom irônico. Sim? Então não sai daí que a gente já volta para o nosso terceiro e último bloco. Voltei para o nosso terceiro e último bloco dessa nossa aulinha sobre linguagem visual, ok? E a gente terminou esse segundo bloquinho falando de ironia. Ironia, gente, é um dos recursos expressivos que mais aparecem em provas de linguagens, né? Eu acho que por vários motivos. Primeiro, pela questão da intenção crítica, aquela percepção, às vezes, de por que está sendo irônico e como essa ironia sucede no resto do texto. Então, a gente estava analisando 2 exemplos de ironia. O primeiro que eu mostrei das cobrinhas, né, do Veríssimo, do que quando a Shirley pergunta para o Flecha se ele é machista, ele fala, claro que não sou machista, para mim não tem diferença entre homens e mulheres. Né, que pergunta, aliás, típica, que é aí o típica de mulher, então ele diz que não é e é. E eu terminei nessa daqui, ó, que foi quando a gente estava falando da tal festa da globalização, que a entrada é permitida, mas não é tão permitida assim quando na imagem você olha pessoas ali mais simples, deixa eu só colocar a canetinha aqui, pronto, pessoas mais simples que foram barradas e pede-se ali, né, e se pede, pelo caso o guarda pede que elas entrem pela parte ali, pela entrada de serviço, ok? Aí, dando continuidade a essa questão da ironia, essa tirinha da Mafalda é sensacional para a gente trabalhar recurso visual. Olha só. Isso que eu coloquei aqui do deslocamento contextual, né? Todo mundo percebe claramente que nessa tirinha do Quino, né, da Mafalda, a gente tem as falas dos personagens, beleza? E a gente tem os desenhos. Só que o desenho, ele desloca para uma atenção que é fundamental para interpretar corretamente a tirinha. Então, vamos lá. Tá a Mafalda nas suas eternas reflexões dizendo, estou planejando a minha vida.
E aí ele diz, o que você está fazendo, Mafalda? Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar a minha vida com clareza. Aí no último quadrinho, teoricamente, é claro. Gente, olha como este desenho, essa parte bem visual aqui, comanda essa ironia quando se contrapõe a esta expressão aqui. Porque, se você reparar, a ironia ela se baseia também numa relação de oposição. Mas não é aquela oposição de aqui está frio, lá fora está quente, eu sou alto, ele é baixo. Não é essa oposição que eu estou falando. É a oposição entre o que eu falo e o que eu sinto. É a oposição entre o que eu digo e eu penso. É a oposição entre o que eu sinto e eu mostro. Então, a Mafalda, inicialmente, usou por palavras a expressão com clareza. Mas, teoricamente, é claro, fazendo trocadilho, quando a gente vê a confusão do plano dela ali no chão, todo embolado, né, mal traçado, a gente percebe que de clareza não há nada nesse plano. E que planejar a vida não é tão simples assim. Não é só para pobre da Mafalda, né, gente? Planejamento é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Planejamento de estudos, os planejamentos do trabalho. Então, assim, falou planejamento, a gente já fica desesperado. Por quê? Porque a gente planeja, mas nem sempre funciona ou flui do jeito que a gente gostaria. E aqui é bem legal, quando eu boto essa questão do deslocamento entre a parte verbal e não verbal, que a gente começa a perceber que é, mas não é, ou melhor, diz ser, mas não é bem assim, com a crítica, né, no aspecto irônico, e nesse caso é a imagem que traz essa quebra, é a imagem que traz essa oposição em relação ao que ela havia dito antes. Né? Isso só mostra pra gente que interpretar esses gêneros mistos, que é a temática principal dessa aula aqui, né? Essa mistura, esse aspecto imagético, requer mais atenção ainda da gente. Querem ver uma coisinha? Ó, vamos seguir aqui. Uma questãozinha do Enem. Tem duas, na verdade. Vou fazer essa daqui primeiro, para você entender o quanto esses pequenos detalhezinhos fazem diferença na hora da interpretação. Olha lá. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, aí está o robô com a mãozinha ali esticada, com aquela clássica foto que pra gente é boa e velho selfie, né? Tipo, como se você esticasse o braço ali, pá, para tirar a foto. Aí o enunciado fala o seguinte, vamos lá. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra, né? Só para entender quem é esse robozinho do qual ele fala ali na charge. A charge apresenta uma crítica. Opa! Então, peraí. Crítica, função social. Imagem do robozinho tirando selfie. Desenho, né? Trazendo alguma crítica dentro da proposta da charge. Que crítica é essa? Vamos às alternativas. Um gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas? Será que essa imagem que fala mais que 1000 palavras, sim, mostra o exagero de envio de robôs? Acho que não, né, gente? A exploração indiscriminada de outros planetas. Que outros planetas, cara? Ele está falando só que ele aterrissou em Marte, né? Então vamos com calma. C. Circulação digital excessiva de autorretratos. Priscila, autorretratos. Selfies. Beleza? Estamos em uma aula de português, tá? Ah, então peraí. NASA divulga a primeira foto feita pelo robozinho. E nessa foto no solo de Marte, nessa brincadeira, eu tenho o robozinho tirando um autorretrato. Até o robozinho está fazendo selfie. Acho que achamos a resposta, né? D. Vulgarização das descobertas espaciais. Que isso, gente? Não vulgariza em nenhum momento, pelo contrário. É um robô em Marte, né? É mecanização das atividades humanas. Isso aqui tem nada a ver com nada.
ao gabarito, letra C. Agora você percebe que assim, ó, você percebe que ele está brincando a crítica, não brincando, fazendo uma crítica ao excesso de autorretratos ou selfies, como a gente vê aqui, pelo desenho. Então, eu tenho a manchete, NASA divulga o robozinho lá em solo de Marte, blá, blá, blá. E ele na posição. Então, é esse desenho que mostra a intenção ali daquela charge. Então, interpretar a imagem, de novo, é a imagem que fala. Eu sei que a chamada bonitinho faz você entender, eu sei que no enunciado da questão ele explica quem é o robô, né, de ter aterrissado em Marte, mas é a imagem que mostra a crítica. Quer ver um outro exemplo de questãozinha do Enem, mexendo com esse lado mais crítico? Olha lá. Eu tenho uma tirinha agora, né? No outro era uma charge, aqui eu já tenho uma tirinha. Então, eu tenho 3 quadros nessa tirinha. Ó. O primeiro está assim, no mundo conectado não há preconceitos. Aí tem uma pessoa de frente para um computadorzinho falando, sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Aí o cara falando para o outro, lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem pipocando no celular da menina, eu não te amo mais. Olha só, no mundo conectado não há preconceitos. Opa, eu acho que há. Não há ignorância, ao que parece há muita. Não há covardia. Poxa, a pessoa termina por mensagem. O que eu falei sobre a relação da oposição no tom da ironia? Fala-se uma coisa, mas na verdade se pensa outra. Eu digo o contrário do que eu penso. Então, eu falo que não há covardia, mas eu mostro que há. Eu falo que não há preconceitos, mas eu estou mostrando que há. E aí o enunciado diz, ó, a tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Essa postura assumida por seu produtor diante desse mundo tecnológico é justamente, galerinha, a finalidade desse texto, a função social que ele tem a partir da intenção de quem o produziu. Aí, olha lá, tal posicionamento é expresso de uma forma argumentativa, né, porque tem a crítica, tem a defesa de alguma coisa, de um ponto de vista ali crítico, por meio de uma atitude. Aí as atitudes que ele coloca são a crítica, resignada, indignada, agressiva e alienada. Só por aqui eu já percebo a atitude do produtor. Ele não é agressivo nem alienado, né? E o indignado também é muito forçado. Só que fica muito claro que existe ali uma ironia e que essas ironias expressam a crítica. Porque se você olhar as outras, ó, resignada expressa pelas enumerações. Indignada expressa pelos discursos diretos, né? Pelas falas. Discursos diretos são as falas. Agressiva expressa pela contra-argumentação. Ele não é agressivo, ele é crítico, né? Alienado. A última coisa que o produtor dessa tirinha é alienado, pelo contrário, ele é extremamente consciente, né, e crítico diante de um mundo que diz não ter preconceitos, né, não haver em um mundo em que não há preconceitos, em que não há covardia, em que não há ignorância, e na verdade ele mostra que é mentira, que há sim. Claramente, qual é o gabarito dessa questão maravilhosa do Enem, gente? Ó, crítica expressa pela ironia, ou expressa, né, pelas ironias, é a atitude dele. Sim. Aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre humor. Adoro falar de humor porque, primeiro que é divertido, né? Porque a gente fala do dia a dia, fala do cotidiano. E eu sempre chamo muita atenção, gente, que assim, humor é uma palavra que para a nossa realidade acaba tendo uma conotação muito de achar graça, de ser engraçado. Você vai assim, tá de mau humor. É quando a pessoa tá super assim, fechada, né? Tá grosseira. Se você vai a um show de humor, geralmente você vai a um show de humor porque você quer rir, quer se divertir. Só que vou pedir um favorzinho para vocês. O humor aqui, para a gente, como recurso expressivo nesses textos, ele se dá por uma quebra de expectativa. Então, por exemplo, por mais que a piada seja muito ruim, cara, que piada horrorosa, aquela piada que aquele meu amigo contou. O fato de ser a piada, e acreditem, né? Piadas estão no Enem também. Beleza? As piadas, já vimos várias provas com
fragmentos, com piadas, elas trabalham justamente com a quebra. Porque você espera que alguma coisa vai acontecer, só que acontece outra completamente absurda. E é exatamente nessa quebra da lógica, da expectativa, que se dá o humor. Vou mostrar uns exemplozinhos para você entender melhor essa ideia da quebra da expectativa. Olha só, olha lá. Tá o rapaz lá manobrando o carro, ele fala, avisa a hora que bater. Aí o carro, pum, bateu. 10h45. Ah, Priscila, eu achei essa da espera que você tenha dado um sorrisinho aí do outro lado da tela, tá, gente? Porque essa é até bonitinha. Quando alguém está manobrando o carro e pede para avisar a hora que for bater, o que está subentendido nessa mensagem? Olha só, avisa para mim aí, por favor, a hora que for bater, que for encostar, para eu parar o carro. Só que a resposta do manobrista quebrou totalmente a expectativa dessa pergunta, porque ele respondeu exatamente a hora que bateu. Essa quebra, essa falta de lógica entre o que foi dito e o que foi respondido é o humor. Ah, mas eu ri, Priscila. Eu achei divertido, eu também. Mas não é o gargalhar, o achar super maneiro, o se divertir, o achar engraçado que faz o humor. O humor, ele está ali. A graça, ela é subjetiva. Quer ver um exemplo muito doido? Você tem 3 humoristas. Você detesta um e gosta dos outros 2. Todos eles fazem humor. Só que a ideia de você gostar de um e não dos outros, ou né, gostar dos outros e não de um, significa que você é uma questão muito pessoal. Mas o humor, ele se dá a partir do momento em que se tenta ali quebrar todas as expectativas, por meio de piadas, por exemplo, tirinhas, charges. Quer ver? Acho que eu coloquei outros exemplos aqui. Olha lá. Mafaldinha, né? É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Olha a Mafalda fazendo uma confusão entre indicador de desemprego e dedo indicador. Olha a quebra da expectativa que rolou aí na Mafalda, né? Quando ela faz assim, todo mundo para a rua. Só que, na verdade, fala, então deve ser esse tal desse indicador. Ela confundiu o dedo indicador com o indicador de desemprego, que seriam os índices de desemprego. Então, essa falta de lógica, sabe, essa confusão que ela fez ali, quebrou o que se esperaria do que é o indicador de desemprego e o que é o dedo indicador. Essa confusão que ela fez, Priscila, mas numa questão ele poderia falar de uma ambiguidade, né, de um duplo sentido da palavra indicador? Poderia, mas o que acontece é que o que faz a tira ser compreendida e de repente você até achar engraçado é a confusão que a Mafalda faz entre o indicador e o índice. Essa quebra se dá por meio do humor. Sim? Aí, ó, Priscila, dá para juntar humor com ironia? Dá. Existe uma expressãozinha que é o humor irônico. Em literatura, por exemplo, o professor deve mostrar Machado de Assis e falar, né, que um dos traços bem fortes da literatura machadiana é aquele humor irônico, né? Você quebrar a expectativa do leitor e, ao mesmo tempo, trabalhar aquela crítica da ironia. E essa charge é um exemplo perfeito dos 2 recursos juntos. Porque, olha só, turismo no Rio. Aí tem 3 turistinhas aqui, super, né, o estereótipo do turista, a camisa florida, o chapeuzinho, a câmera pendurada e o policial. E aí os turistas perguntam, quanto custa o aluguel do caveirão? Queremos passear tranquilos pelo Rio de Janeiro. Primeiro que onde é que está o humor, gente? Não necessariamente você precisa achar super graça nisso não, porque a situação do Rio de Janeiro aqui, né, infelizmente, na atual situação está um pouquinho crítica. O que ele está falando aqui? O que se quebra de expectativa? Poxa, um passeio turístico, você não espera que seja num caveirão, né? Que é aquele carro blindado que a polícia muitas vezes usa para entrar em lugares de difícil acesso. Então, a quebra já está. Turistas querendo andar de caveirão. Isso nada bate. E a ironia? Olha aqui quando eles falam, ó, passear tranquilos pelo Rio. De tranquilo esse passeio não tem nada. Eu estou falando que é, mas não é tranquilo. Eu tenho a crítica aqui, a falta de segurança no Rio de Janeiro. Eu tenho a intenção crítica, eu tenho dizendo que é tranquilo quando não é, eu tenho a ironia. Eu tenho a quebra de expectativa a partir do momento em que eu tenho turistas, ok? Querendo passear num caveirão. Isso é meio surreal. Sendo surreal, eu entro nessa quebra de expectativa, porque isso é meio fora da lógica. Aí você tem o humor. Como tem os 2 recursos, eu tenho um humor irônico. Sim? Vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem. Olha lá, Mafalda de novo, né? Sempre super presente nessa prova.
Então tá lá a Mafalda, o paizinho dela passa, pega o dicionário, consulta o dicionário, sai e ela grita: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. O efeito do humor, olha aqui, ó, foi um recurso, a gente está falando disso a aula inteira, utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda... Gente, antes da gente olhar as opções, onde é que se quebrou a expectativa ali? A partir do momento em que ele foi pegar o livro e a Mafalda não entendeu, porque disse que ele não ia acabar de ler aquele livro grosso nunca dessa forma. Ela não entendeu que ali era, na verdade, uma consulta ao dicionário, sendo criança. Então, a atitude que ela teve foge totalmente à expectativa que outra pessoa teria ao perceber que alguém entrou, pegou um livro ali, consultou no dicionário a palavra e devolveu. E aí, o que o Enem falava? Esse humor, né, foi para mostrar que o pai de Mafalda revelou desinteresse na leitura do dicionário? Não, ele não revelou desinteresse, né, gente? Tentava ler um dicionário que é uma obra muito extensa. Não, ele só foi consultar. C. Causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. Isso foi o que a Mafalda achou, né? D. Queria consultar um dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como a sua filha pensava. Opa, acho que aqui está certinho. Letra E. Demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante. Fato que decepcionou muito a sua filha. Não, ele simplesmente foi consultar uma palavra no dicionário e guardou o dicionário. Só que para Mafalda, né, dentro daquela incompreensão, daquela quebra, caramba, assim você não vai terminar de ler esse livro nunca. Gabarito. Letra D. Ok? Interpretação de tirinha, recurso expressivo, humor, como a gente vem tratando. E aí, para a gente começar a encaminhar esse finalzinho, eu deixei um tópico que eu vou retomar em aulas de interpretação. Mas eu quis trazer para cá por conta da imagem, né? Já que eu estou trabalhando tanto gênero imagético, eu falei assim, vamos falar de inferência. Sabe por quê, gente? Pegando as provinhas do Enem, reparem isso. Em vários enunciados, eles falam, colocam o texto e afirmam ali, pode-se inferir que... E às vezes o inferir é um verbo que para você fica assim, o que ele quer dizer com isso? Gente, inferências, como eu coloquei aqui para vocês, ó, são conclusões que a gente tira a partir de fatos super conhecidos. Só que quando eu falo super conhecidos, para gente, que tem a ver com aquela ideia do conhecimento de mundo. Lembra aquela charge que eu mostrei no comecinho, acho que no primeiro ou no segundo bloco, que mostrava o grito de frente para a televisão? Olha essa imagem que eu trouxe do Quibiloco, né, do site. É o quadro original, quando eu falo original, assim, a referência, né, pelo amor de Deus, se não fosse um pequeno detalhe aqui, né, gente? Que ali é um mosquitinho transmissor ali da dengue. Só que existe uma paródia, e aí eu já posso falar aqui da paródia, porque a gente já viu intertextualidade, a desconstrução da obra, com essa intenção mais crítica, que esse pavor agora é diante da dengue. Só que, de novo, para eu inferir, para eu concluir, para eu deduzir essa informação, eu preciso conhecer o quadro. Perceberam? É o desenho gritando de novo, literalmente, com o perdão do duplo sentido aqui, mas que vai fazer você, o que vai fazer você inferir essa informação é justamente esse conhecimento prévio. Eu trouxe esse e trouxe um outro exemplozinho para a gente fechar esse tópico, esse alerta que eu deixei aqui no final da aula, né? Da série dos contos de fada repaginados. Aí tem os 7 anões chorando ali ao entorno da Branca de Neve. E aí o anãozinho fala, essa bruxa é uma anta. Todo mundo sabia que a maçã era pro Dunga. Primeiro, eu preciso te contextualizar quando eles publicaram isso. Eles publicaram naquela época da Copa do Mundo, em que o Dunga era técnico da seleção brasileira. Eu já fiz de propósito, porque eu desloquei a cronologia, o tempo. Segundo, Dunga também é o nome de um dos 7 anões. Terceiro, se você não conhece a história da Branca de Neve com a questão da maçã, porque era a maçã envenenada, você não entende. Então, como é que eu consigo inferir
as críticas. Eu consigo inferir as críticas a partir de informações que eu acumulo. Saber o contexto em que essa charge foi publicada, na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu a questão do Dunga. Saber a história da Branca de Neve, a história do envenenamento pela maçã. Conhecer o Dunga da seleção e o Dunga dos 7 anões. Vocês estão percebendo que todas essas informaçõezinhas anteriores é que fazem a interpretação fluir? Então, assim, eu vou falar de inferências, de inferir, a gente vai fazer outros exercícios ao longo do nosso curso na aula de interpretação, mas eu quis encaixar nesse finalzinho aqui da parte visual, primeiro porque a gente está trabalhando a aula toda com charge, cartoon e tirinha. E segundo, que é para você já se familiarizar. A ideia da inferência, de você deduzir, de você concluir. Quando você coloca um texto e ele diz que se pode inferir alguma coisa, é que eu consigo deduzir alguma coisa. Sim. Ok? Então, começa a prestar atenção a essas palavrinhas. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sempre falo que é um prazer estar aqui com vocês no nosso curso, né? Eu espero que as próximas questõezinhas de interpretação de charge, de cartoon, de tirinha, fluam melhor. Você se atente a esses recursos dos quais a gente falou aqui. E até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Um beijo, gente. Tchau, tchau.